Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa Ateliê de Negócios. E hoje está incrível. Além de conhecer mais uma história inspiradora, nós também vamos juntos conversar com a nossa convidada, a Carolina Moraes, ela que é analista do Sebrae Nacional. Hoje no programa vamos conhecer o Belina Ateliê, empreendimento da Gabriela Moura e da Leide Taveira. Duas amigas decidiram empreender através da criação e do trabalho artesanal e abriram aí um ateliê especializado em noivas. Elas confeccionam vestidos, pijamas personalizados e várias outras coisas. Vamos conhecer então o trabalho dessas meninas. Meu nome é Gabriela de Moura, eu tenho 34 anos e sou designer de moda. A Belina, para mim, é um sonho de vida. Desde criança eu desenho vestido de noiva. Depois que eu me formei, eu não sabia exatamente que era isso que eu queria fazer, mas quando eu fui resgatar lá no passado, eu entendi que era esse meu propósito. Nós somos especializadas na criação de roupas que falam da personalidade das nossas clientes. A gente trabalha principalmente com o vestido de noiva, mas também trabalhamos com todo tipo de vestido de festa, incluindo vestido de mãe de noiva, madrinha, formatura e também premiações. A criação sob medida é a nossa principal modalidade, mas a gente também trabalha com peças prontas, vestidos de coleção que a gente desenvolve aqui no ateliê. Além disso, para facilitar a vida das nossas clientes, a gente também trabalha com acessórios, com grinaldas, brincos, clutches, tudo para deixar a vida dela mais fácil. Meu nome é Leidiane Taveira, tenho 35 anos, sou economista e empreendedora. Aqui no ateliê contamos com 8 colaboradores. Cada uma dessas pessoas tem uma função vital para que o processo e o projeto final seja entregue com sucesso, né? Então a gente tem bordadeiros, temos costureiros, assistentes de produção, assistentes de atendimento, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Sim, nós pretendemos vender outros produtos aqui no ateliê. Desde o início, a gente sempre foi muito atento em relação à necessidade, né? A identificar as oportunidades dentro do mercado. E a gente já nasceu dessa forma. Então, a gente tem alguns projetos em paralelo que estão para acontecer, como trabalhar com damas infantil, desenvolvimento de novas coleções, principalmente voltado para a convidada, para a madrinha, mãe de noiva, que hoje nós ainda não temos no ateliê. Eu sou designer de moda e a faculdade conseguiu me dar uma visão muito geral desse universo, mas os cursos de especialização que realmente fizeram diferença na minha carreira. E também a experiência. Quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu pude aprender muito sobre esse nicho que é bem específico. Assim que eu me formei, eu fiquei um tempo sem entender o que eu queria fazer da minha vida, porque eu sempre sonhei em fazer moda, mas eu não consegui me encontrar no mercado depois da minha formatura. E eu fiquei refletindo, buscando na minha essência o que realmente me levou até ali. E foi quando eu entendi que o trabalho artesanal, o contato mais próximo com as pessoas, esse processo de criação era o que realmente eu me identificava. Foi aí que eu decidi que eu ia empreender e ter o meu próprio ateliê de noivas. Eu cursei moda numa faculdade que era muito voltada para a indústria. Então, quando eu entendi que eu ia trabalhar com a criação sob medida, com atendimento personalizado, eu precisei buscar uma especialização. Mas, na verdade, a faculdade ela conseguiu me dar uma visão sobre a modelagem básica, sobre materiais, tecidos e até mesmo sobre o empreendedorismo, entender as possibilidades de você ter o seu próprio negócio. Para mim, foi muito importante ter trabalhado nesse nicho como assistente antes de empreender e ter o meu próprio negócio. Eu pude ter uma visão de como realmente funciona a dinâmica de um ateliê. Às vezes as pessoas podem olhar de fora e falar, nossa, como é lindo, trabalha com renda, trabalha com sonho, mas também tem muita coisa por trás disso envolvendo o comercial, o administrativo, que é muito importante a gente entender realmente, dominar como funciona. E aí eu percebi, quando eu comecei a trabalhar no mercado, que era realmente muito complexo. E foi nesse momento que eu senti a necessidade de ter uma sócia para me ajudar nessa parte administrativa. A vivência no mundo
corporativo me trouxe inúmeros aprendizados que eu pude aplicar aqui para Belina. Mas eu acredito que um dos maiores aprendizados, o maior dentre eles, é o senso de responsabilidade de entrega. Porque sempre eu trabalhei muito com prazos, com entregas de apresentações, de análise financeira. E hoje o meu maior prazo é a entrega do vestido. Então, trazer esse paralelo, né, do meu dia a dia, do mundo corporativo, para as minhas noivas, montando um cronograma, fazendo com que o processo seja o mais tranquilo e o mais certeiro possível, foi o maior aprendizado dentro do mundo corporativo. A maioria das nossas matérias-primas são bem específicas. Por isso, a gente aqui no Rio de Janeiro não contamos com muitos fornecedores especializados nesse tipo de matéria-prima. A maioria deles, né, desses fornecedores, estão concentrados em São Paulo. Por eles estarem concentrados em São Paulo, a gente precisa ter um contato redobrado com eles, online, via WhatsApp, indo presencialmente, né, conhecendo, revendo os materiais, se estão de acordo com o nosso padrão de qualidade. E para o transporte desse tipo de matéria-prima, como são rolos, são produtos, né, que não é um papel, né, que você dobra e traz para casa no avião, no carro, a gente conta com transportadoras para ajudar nesse trâmite, né, nesse deslocamento desses materiais. E a gente precisa fazer isso com bastante antecedência e com bastante critério, porque a gente trabalha com prazos e cronogramas bem organizados, porém com etapas bem definidas. Aqui no ateliê nós temos funções muito bem definidas, né? Apesar de ter uma simbiose entre todas as áreas, eu cuido da parte financeira, administrativa, comercial, tudo que não envolve a operação efetiva, né, do vestido. O tempo médio de processo de confecção de um vestido é mais ou menos de 6 meses. Como a gente faz muitos vestidos em paralelo e eu gosto de ter atenção especial para cada um deles junto com a nossa equipe, a gente pede essa antecedência para confeccionar todos os detalhes, desde a modelagem, o corte, a costura na máquina, a montagem das rendas e aí depois vem a costura à mão, então isso leva bastante tempo e a gente pede essa antecedência. O nosso atendimento ele é totalmente personalizado. No sob medida, a gente tem mais flexibilidade para personalizar a peça de acordo com o que a cliente gosta, como ela quer se sentir no dia do casamento, o que valoriza o corpo dela, o que ela gosta de disfarçar também. E nas peças prontas, eu também faço questão de fazer a personalização considerando, né, a parte técnica. Então eu dou toda a orientação de modificações que podem ser feitas para que a cliente fique 100% satisfeita e se identifique totalmente com o vestido. O meu trabalho é um trabalho de conexão, de empatia. Então toda a criação ela é feita através da escuta. Eu consigo entender o que a cliente quer passar através da roupa dela, um sentimento, uma sensação. E aí, a partir disso que eu escolho o material que vai ser usado no vestido. Então, por exemplo, clientes que gostam de um efeito mais clássico, a gente usa materiais mais tradicionais. Clientes que gostam de um efeito mais moderno, a gente escolhe referências de mais de moda, de passarela. Então, a gente consegue ir traduzindo a personalidade de cada uma delas através da roupa. Uma dica para simplificar a parte contábil, né, que normalmente é a parte mais chata dentro de um processo de ter uma empresa, eu acho que primeiro é escolher bem os parceiros que não estão dentro do coração da empresa, né, no seu dia a dia. Então, escolha muito bem o seu contador, tenha muito bem organizado todas as questões de notas fiscais, esteja em dia com as suas obrigações básicas, porque às vezes a gente vai passando, deixa passar coisas tão bobas, né, como guardar a nota fiscal,
que isso acaba sendo de grande valor na hora em que o seu profissional, o profissional que você escolheu para ser o seu contador, tenha mais clareza e consiga refletir melhor no balanço, no DRE, os seus números, né? Como eles são fidedignamente. Hoje quem cuida das nossas redes sociais é a Gabi, né? A minha sócia. Até hoje a gente não conseguiu delegar essa atividade que a gente considera tão essencial para a empresa a terceiros, né? Então, todo o conteúdo, tudo que foi desenvolvido no nosso Instagram especificamente, foi feito de acordo com a nossa vivência, né? Com a identificação de necessidades das noivas, do que elas querem realmente ver. E esse conteúdo, ele foi feito, como eu falei, de acordo com a nossa vivência aqui durante as nossas provas, durante o atendimento, porque é um trabalho de escuta. Então a gente acaba captando muito conteúdo e identificando gaps para estar reforçando e colocando dentro do Instagram. E aí, de forma mais recentemente, a gente contratou uma agência para ajudar de forma mais estratégica a definir calendários mais assertivos, entrando na parte de patrocinado, de Google, coisas que até então a gente sempre foi no orgânico. A divulgação da Belina, ela é feita através das redes sociais, né, onde a gente está fortemente no Instagram, que é hoje é a nossa base nessa divulgação, falando de redes sociais. Estamos estudando as outras plataformas para também diversificar essa divulgação. Também divulgamos o nosso trabalho com execução de trabalhos de editoriais, com profissionais, com fornecedores que têm uma ideia de negócio muito parecida com a nossa, né? Com públicos bem parecidos, então a gente trabalha fazendo esses materiais com vídeos, com fotos, né? Então um vai divulgando o outro dentro desse mercado que é tão nichado, né? Que é o mercado de noivas. Uma outra forma também que pra gente passou a ser muito relevante é a divulgação das nossas próprias noivas, né? O boca a boca. Assim que a gente começou a marca lá atrás, a gente só tinha as redes sociais, né? Para falar sobre a nossa marca. E hoje em dia a gente tem as nossas próprias noivas como embaixadoras da marca, né? Muitas vêm aqui, retornam com indicações de madrinhas e essa troca é muito legal, né? Ver que a nossa venda não acaba só quando a noiva vai embora, é um processo contínuo que sempre está se renovando. Eu fiz 3 cursos de capacitação, um foi para desenvolvimento de croquis, né, de figura humana, e eu fiz esse curso antes mesmo de começar a faculdade de moda para eu ter certeza que esse caminho era o que eu queria seguir. Depois eu também fiz um curso de artes em Londres para criar mais referências, adquirir mais bagagem também nessa área da moda. E antes de abrir o meu negócio, eu fiz um curso de especialização em vestido de festa e de noiva e que na verdade é o que mais contribui hoje aqui com a gente na Belina Atelier. A história do nosso primeiro pedido ela é bem interessante, que foi uma noiva que foi indicação de uma amiga e a gente não tinha ateliê ainda, a gente só tinha uma ideia. Eu atendi ela numa cafeteria, desenhei o vestido dela tomando um café e ela confiou no nosso trabalho, nós desenvolvemos o vestido e o resultado ficou lindo. Eu não trabalhei com vestido de noiva assim que eu me formei. Eu precisei de um tempo para amadurecer essa ideia e entender que realmente meu destino estava no trabalho manual e no personalizado. Então assim que eu me formei, eu fiquei tentando me encontrar e trabalhei um tempo com figurino de cinema e de TV. Eu gostava bastante do trabalho, mas eu percebi que no longo prazo seria insustentável para mim pela rotina, pela dinâmica do trabalho, que
que é muito intensa. E aí eu comecei a pensar e resgatar, né, o que eu realmente gostava, o que eu queria para minha vida, e eu decidi que eu ia empreender num negócio de vestidos de noivas e de festa. Quando a gente começou, eu colocava muito a mão na massa, mas ao longo do tempo a gente conseguiu superar um dos grandes desafios, que era montar uma equipe. Hoje a gente tem profissionais especializados para cuidar de todas as etapas do processo. Então a gente tem a modelista, a gente tem costureira, bordadeiras que fazem o trabalho manual, e eu também tenho uma assistente que gerencia todo esse processo junto comigo. Um fato interessante é que mesmo que o ateliê produza vestidos de noiva sob demanda, as donas estimulam também aí a moda circular, que hoje é uma tendência do mercado da moda, com uma coleção chamada de Momentos. Parabéns, meninas! E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vem para aquele bate-papo marcado com a Carolina Moraes, analista do Sebrae Nacional. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Tele de Negócios aqui no canal Empreender. No primeiro bloco, nós conhecemos o Ateliê Belina. É uma empresa especializada em noivas que propõe e estimula a moda circular e que faz vestidos sob demanda e totalmente artesanais. Aproveita que já estamos com o nosso convidado aqui no estúdio, a Carolina. Seja muito bem-vinda, Carolina, ao nosso programa Ateliê de Negócios aqui do canal Empreender. Obrigada, Bruno. Muitas dos empreendedores, e quando a gente fala dos empreendedores, a gente também, é claro, inclui as mulheres. E quando elas pensam no mercado da moda, a gente sabe que é um mercado que está em alta, muito promissor. E o artesanato brasileiro, né, Carolina? Ele, de fato, ele está em constante expansão e inovação no país, né? Exatamente. O que eu acho muito legal do artesanato é que ele envolve cultura, né? E o Brasil é um dos países mais ricos em cultura, em diversidade cultural do mundo. Então, assim, é algo que a gente pode e deve explorar muito, não só para as nossas vendas internas entre os estados, né, entre as nossas diferentes regiões do país, quanto também para fazer a importação dos nossos produtos, da nossa cultura. Artesanato e cultura são coisas muito vinculadas, né? E no caso delas, das duas sócias, das duas empreendedoras, né, Carol? Elas, estou te chamando de Carol, assim, claro. Elas, claro, elas têm que acompanhar ali as tendências de mercado e elas trouxeram tem que ter variedade, né? No caso delas, pijamas, vestidos e por aí vai, né? Isso, eu vi que elas têm uma variedade grande no portfólio de produtos, né? Além de trabalhar com vestido, elas trabalham também com véu, com grinalda, com pijamas. Isso é bom porque enriquece a variedade de opções para os clientes, né? Faz o que a gente chama também de uma venda complementar, né? A noiva está ali para alugar ou para comprar um vestido e também já pode aproveitar e pegar esses demais acessórios, esses outros produtos que elas oferecem. Que pontos, Carolina, na sua visão, as empreendedoras ou quem quer empreender no setor de modas devem se atentar na hora de abrir o próprio negócio? Bom, o setor de moda tem muita questão da tendência, né? E quando a gente fala tendência, a gente está fazendo também uma projeção para o futuro. Então, sempre tem um risco aí. Então, cabe às empreendedoras e aos empreendedores ter muita sensibilidade para antecipar um pouco essas tendências. E para isso, a gente pode também sempre se informar no que está acontecendo lá fora, porque, querendo ou não, a gente é influenciado também por tendências internacionais. Então, é importante sempre estar antenado para saber o que está acontecendo no mundo, para conseguir antecipar as tendências que também podem acontecer aqui. Carol, você acredita que se os empreendedores se utilizarem, se apegarem, se aliarem às novas ferramentas de tecnologia, de inovação, ao mundo digital, de fato, uma decisão importante para que ele, de fato, possa não somente atrair mais interessados, consumidores, clientes, mas também ampliar aí o leque de negócios e de vendas? Com certeza. A tecnologia hoje veio realmente para ficar, não só na parte de
de atrair clientes, porque, por exemplo, uma loja dessa, né, um ateliê desse, tem que estar no Instagram, porque hoje o público feminino está muito no Instagram, é ali que começa o topo do funil da percepção da marca, de conhecer. Então, assim, o Instagram, querendo ou não, é uma rede social que as pessoas estão utilizando muito e é uma tecnologia que a empresa deve estar. Então, tem também as possibilidades de vendas online, que a gente até tem nesse caso o interesse delas de plano do futuro, de expandir, fazer uma expansão, para também conseguir fazer essas vendas online, criar uma loja, um e-commerce, que aí você consegue também expandir seu público-alvo, não atender só os clientes ali do Rio de Janeiro, no caso dessa empresa, ela pode atender clientes de todo o resto do Brasil e, por que não, do mundo, né? A partir do momento que ela faz uma estratégia boa de expansão online, ela consegue levar esse artesanato dela, esse design dela diferenciado para outras regiões. E aquilo que a gente estava conversando mais cedo, né, Carol? Você que quer se ir para o modelo, para o ambiente da moda, você pode começar em casa, sem muito custo. Você pode abrir ali, seja na garagem da sua casa, seja, né, num quarto ou em um outro espaço que você tem ali. Você não precisa necessariamente ter de buscar um ponto físico, investir em colaboradores, até porque é um modelo de negócio que a gente pode ali trazer para dentro Exatamente. Desse segmento um familiar, né? É um modelo de negócio que exige um pouco investimento inicial, né? Mas como a gente até viu no caso, hoje elas já estão com 9 colaboradores, né? Então, assim, à medida que vai crescendo, tem que ter também essa sensibilidade para ir profissionalizando o negócio, né? Então, assim, é importante ter o timing das coisas. Para a abertura de um negócio, um baixo investimento é importante, é viável que aconteça nesse modelo de negócio, né? Mas depois é importante que essas empreendedoras saibam reinvestir no negócio para que ele possa crescer. E a gente sabe, né, Carol, do quanto que esse mercado de noivas, de casamento tem crescido no Brasil, né? Ainda mais com a pandemia, né? Onde vários casamentos não puderam ser celebrados, né? Criou uma demanda represada, né? Exatamente. E o quanto ele vem crescendo, né? A gente vê aqui não só em Brasília, mas em outras capitais do país, o quanto tem essa demanda, né? Essa demanda que ficou um pouco deixada de lado em razão de uma crise sanitária, mas que hoje, de fato, está se crescendo e muito, né? E um segmento que envolve, né, Carol, vários outros empreendedores, né? Sim, a indústria de casamento é muito enérgica, assim, tem muitos fornecedores, então, assim, elas estão ali no segmento de artesanato, né, que fazem muitas das coisas manuais, na indústria da moda e na indústria do casamento e de eventos. Então, realmente foi muito impactado na pandemia, porque foi o primeiro setor, acho que foi um dos que mais sofreram, né, na pandemia, a questão, assim, de eventos que não podiam mais acontecer, né? Então, hoje a gente está vendo esse renascer da área de eventos, da área de casamentos. Então, quando eu falo assim, demanda represada, muitos casais que já queriam ter estreitado os laços matrimoniais naquele período da pandemia adiaram, e agora isso está vindo ainda mais com tudo, né? Uma demanda represada que agora muito mais gente está casando mesmo. E que com certeza as nossas personagens aqui, o nosso case, elas acertaram em cheio, né? Quando elas decidiram aí apostar na confecção de peças para noivas, né? Isso. É um mercado muito interessante que sempre vai existir, né? A importância, Carol, dessas empreendedoras também, elas se capacitarem, se reciclarem. É fundamental, porque a vida é dinâmica, a empresa delas é dinâmica, igual assim, começaram pequenininhos e já estão com 9 funcionários, então muda toda a estratégia ali de atuação, de relacionamento com as colaboradoras que elas têm. Inclusive, eu achei muito interessante porque elas identificaram esse como um gargalo da empresa e já agiram para solucionar isso, porque elas identificaram a dificuldade de ter mão de obra qualificada no mercado. Vão ficar ali só sofrendo e reclamando disso? Não. Elas resolveram agir e começaram a fazer capacitações para essas colaboradoras, né? Então, isso é muito interessante, assim, de não só ficar sofrendo com as dores que todo empresário vai ter, toda empresária vai ter, né? A gente tem dificuldades no momento de se abrir uma empresa, de fazer ela crescer, do dia a dia, né? As dificuldades vão surgindo e como você vai agir diante disso, que é importante, né? Então, elas não se paralisaram diante dessa dificuldade. Elas inovaram ao fazer capacitação. E por mais que a gente saiba, né, Carol, que é um modelo de negócio que você não tem, que o empreendedor não tem tanto investimento, tanto custo, né, para começar,
É importante e deixar muito claro para quem está nos assistindo, né, como é fundamental você fazer um plano de ação, né, se planejar, né? O planejamento é sempre fundamental e muito junto com o monitoramento, né? Porque às vezes a gente tem ali aquele ideal, planejou tudo igual quem planejou antes da pandemia. O mundo mudou completamente. Então, assim, o que você vai fazer após esse planejamento? Você tem que sempre estar atualizando o seu planejamento. E para isso que é importante ter monitoramento. E quando você fala assim, questão de tecnologia, existem hoje sistemas também de CRM, que é de relacionamento com o cliente, que dá para a gente conseguir ter relatórios que geram uma inteligência para a gente conseguir, para as empresas, né, os empresários conseguirem ir monitorando os resultados do seu negócio. Elas ainda não estão, como a gente viu, elas ainda não estão no mundo digital, nas redes sociais, no e-commerce. Mas é importante, né, ressaltar, né, para quem está aqui realmente interessado em querer abrir o próprio negócio, seja no segmento da moda, seja em outro segmento, de ter essas ferramentas, a tecnologia e a inovação do nosso lado, né? Isso é fundamental, um diferencial competitivo hoje, né? Tanto para você se posicionar no mercado, quem não é visto não é lembrado, é fato. Hoje, o poder de compra, né, o consumidor, antes de ir nas lojas físicas, ele faz uma pesquisa antecipada na internet. Então, se você não está ali num bom posicionamento nos resultados do Google, você está perdendo espaço no mercado. Então, você, mesmo tendo apenas só uma loja física, vamos supor que elas realmente desistam do plano de ter o e-commerce. Mesmo tendo só uma loja física, você tem que ter um bom site, uma boa presença nas redes sociais, você tem que interagir com o público que está ali te mandando mensagens. Então, assim, essa presença digital é fundamental para qualquer negócio hoje. Não é mais não quero estar presente, não vendo online. Não, mesmo quem não vende online tem que ter uma boa presença, porque é ali que o consumidor começa a namorar a sua marca, querer te conhecer e a partir dali querer consumir seus produtos e serviços. Um bom começo, Carol, na sua opinião, seria iniciar aí pelas feiras livres. A gente sabe que não só Brasília, mas várias outras cidades no país, elas têm essa tendência, né, essa cultura de realizar feiras ao ar livre. E a gente sabe quando a gente fala em feira ao ar livre, a gente associa aos pequenos artesãos, aos pequenos produtores, aos agricultores familiares. É um bom caminho? Eu acho que a resposta vai ser depende, né? Porque assim, quando realmente fala em feira, para mim remete a artesanato. Eu amo feira de artesanato, assim, sempre que eu viajo eu procuro ir, eu gosto muito. Mas no segmento de noiva, por mais que seja artesanato, é uma coisa mais refinada, né? Não dá para imaginar uma noiva provando um vestido numa feira. Então, assim, tem que criar um ambiente mais adequado, uma coisa mais intimista, uma coisa mais personalizada, um momento realmente de exclusividade para você encantar aquela cliente. Então, assim, por isso que eu acho que depende, não é só porque é artesanato que dá pra gente posicionar em qualquer praça, né? Tem que ter esse feeling para entender como é mercado. A gente pode até pensar aí e falar, na verdade, dos acessórios que compõem aí esse look, digamos assim, para quem já pensa em uma festa mais refinada, no caso de uma celebração de um noivado ou de um casamento, né, Carol? Sim, com certeza. As peças são possíveis de serem experimentadas assim, né, nesse formato. E aquelas dicas, de fato, para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que não podem faltar na hora de abrir o próprio negócio, aí, obviamente, no que a gente está mostrando para o nosso telespectador, que é o do setor de modas. Bom, o que eu achei muito interessante que tem a ver com esse caso é que as duas tinham um sonho de realmente de empreender, né? Uma delas falou assim, eu queria tirar um ano sabático, ela traz isso na história, assim, ela estava sem propósito naquilo que ela vinha exercendo profissionalmente na área de economia, de administração, e foi aí que as duas uniram essa visão de futuro com um propósito, tipo, vamos abrir um negócio juntas, e daí, então assim, quando vem do coração, acho que tem mais chance de dar certo, porque você está ali trabalhando com o que você gosta, e daí os resultados são uma consequência. Perfeito. Carolina Moraes, analista de competitividade do Sebrae. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente ao vivo, aqui diretamente dos nossos estúdios. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigada. Perfeito. E fica aí o convite até a próxima oportunidade, até um próximo programa. Tá bom, muito obrigada. E para você de casa, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente aprende, tira dúvidas, se inspira com as histórias. E se você gostou do que viu, saiba que tem muito mais. A próxima história pode ser a sua. Então, eu te espero no próximo programa. Até lá!
Música